In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, queridos, na quarta-feira da nona semana depois de Pentecostes, celebrando aquela missa reduzida. E eis que realmente nós chegamos ao fim dos tempos. Encerra-se a história humana, a saga humana sobre a face da terra. Valha-nos a Deus. Venha o Senhor em nosso auxílio, como pedia tão instantemente o introitus da missa. Se durante esse tempo todo a humanidade sempre precisou de Deus, agora a necessidade é premente, é ainda maior, é mais urgente. Precisamos da assistência divina para terminar esta história com um canto de louvor e de glória a Deus. Queridos, assim que eu queria que, ao menos hoje nós lêssemos essas duas últimas palavras do Evangelho, quando fala da casa de oração e quando fala do ensino de Jesus todos os dias no templo. Então, encerrar, sim, nós tínhamos que encerrar assim essa história da humanidade, com o louvor de Deus. A oração é o louvor que o homem ensalça a Deus. Com certeza, a missa e a missa tridentina que nós celebramos é a expressão maior. Não há expressão maior de louvor, de ação de graças, de bendizer a Deus do que a missa, a Santa Missa. E viver os ensinamentos de Jesus. É isso que nós precisamos. Viver, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. É triste pensar que, em vez de estar gritando o Maranatá para Deus, dizendo com o nosso louvor e com a nossa vida, dizendo que vem, podes vir, Senhor Jesus, se nós nos entregamos antes, como os antigos, como aqueles que teceram essa história trágica, agora eu chamarei ela de trágica, a trágica história da humanidade que eles viveram em murmuração. Eu diria que não há maior murmuração do que a da política, desses homens que são os grandes reitores, os grandes dirigentes da história humana sobre a face da terra. Isso é uma grande, muitas vezes não passa de uma murmuração, de uma grande murmuração, porque se põe contra a história da salvação. Não fazem da história da humanidade uma história de louvor a Deus e de vivência dos ensinamentos de Jesus. Não, eles fazem da história da humanidade uma história de murmuração, isto é, contra Deus, contra aquilo que Jesus nos ensinou. E em vez de louvar a Deus, uma queixa contínua e constante contra os seus desígnios. É isso, essa que é a grande murmuração. Também, na primeira leitura, ouvimos os antigos serem ditos como os que, enfim, perseguiram o Cristo. Hoje, mais do que nunca, Deus é assim, desprezado, perseguido, maltratado, e com ele a sua igreja. E essa perseguição, essa desonra a Cristo, essa desobediência, vem até agora dentro daquela que devia ser a sua igreja. A contra-igreja se faz em desobediência. A contra-igreja se faz em desobediência ao Cristo. Nunca como hoje se desobedece o Cristo. Nunca como hoje se persegue a igreja. Vejam aquele deputado que na Índia está oferecendo dinheiro para
quem maltrata padre. E se mata, aí ele dá mais dinheiro ainda. Dá mais dinheiro ainda. E há uma grande perseguição na Índia por causa das conversões. Deus tem feito sinais grandiosos na Índia. Sinais, multidões imensas seguindo aparições. Coisa grande, coisa grande. E isso revolta aquelas antigas tradições religiosas que seguem a demônios, né? Seguem a demônios. Então, a murmuração, ainda contra o Cristo, a vida de promiscuidade. Nunca como hoje o corpo humano, a sexualidade humana foi tão mal vivida. Bom, a senhora avisou que a grande luta final seria contra Lúcifer e a família. E então, sim, o divórcio, né, que desfaz a família, que quebra a família. As famílias, os homens que hoje sequer se casam, se juntam com qualquer mulher, vivem com mulheres sem se importar com a lei divina, não são capazes de dominar o ímpeto sexual e se entregam a uma vida impura, não respeitam a Deus, não respeitam a sua lei, não entendem que o seu bem, a sua felicidade está numa consagração de uma vida pura, dedicada a Deus com intensidade, com verdade. E a história da humanidade é assim, agora escrita como sendo uma história de perdição, como de entrega total do homem aos seus prazeres, ao prazer da carne, prazer da carne. Isso entra na igreja, né? Até entre os sacerdotes, né? Então, talvez por isso mesmo que nunca como hoje vige a homossexualidade, né? E homens e mulheres se entregam uns aos outros, né? Talvez por causa como um castigo sobre isto. Enfim, trata-se da idolatria, diz o apóstolo. E nunca como hoje vivemos uma grande idolatria. A idolatria que vai chegar à adoração do inimigo de Deus, de Lúcifer. Vão sentá-lo no lugar de Deus, no templo de Deus. Isso é o Vaticano, né? Isso é o trono de Pedro. E lá vão louvá-lo, lá vão adorá-lo. Já não colocaram a Pachamama lá sobre o altar da confissão? Oh, meu Deus, que grande profanação. E todos se calaram. Ninguém se dá conta de que a igreja já foi tão profanada. Chegará a este cúmulo da adoração a Lúcifer como se ele for a Deus. E o homem está entregue a isto. Essas guerras, essas grandes calamidades, tantas vezes provocadas pelo próprio homem, não passam de sacrifício sanguinário que se está oferecendo para alcançar esse culto satânico. É assim que a gente devia entender, assim que a gente deve ler. Nós, queridos, nós que viemos a refúgio, sobretudo nós que viemos a refúgio, nós que somos a igreja remanescente, espalhada no mundo inteiro, precisamos compreender que o Senhor está no meio de nós, Ele é a nossa paz e quer que nos voltemos com um louvor sincero a Deus, vindo de uma vida do segmento do ensinamento de Jesus. Louvor sincero a Deus de uma vida que pratica os ensinamentos de Jesus. Esta é esse é o grande chamado que hoje o Senhor nos faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.